Uma boa noite a todos. Comecei a gravar, muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecido aos nossos mentores espirituais por essa oportunidade, aprendizado, a Divaldo Franco e a Joana de Ângeles e a Jesus, protege todos nós, que do alto nos ilumina sempre as nossas casas, do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, o nosso Brasil e o nosso mundo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que estão longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Livro Parnaso de Além Túmulo, essa prece, Espírito José Silvério, Francisco Cândido Xavier. Vou levantar aqui a apresentação. Tá aí para hoje. Maturidade psicológica, a gente está no fim desse capítulo do nosso livro de estudo O Homem Integral. E hoje a gente vai ver o que a mentora escreve sobre o devir psicológico. Devir no sentido de amanhã, posterior, futuro, né? Devir, o amanhã psicológico. Que a gente entenda neste sentido. Começamos com a nossa frase: ninguém se evade das consequências de seus atos, como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Vocês estão escutando aí, vendo a apresentação? Sim? Um pouquinho, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Agora deu certo. Então vamos lá. O devir psicológico. Por largo tempo, isso ela fala passado, houve uma preocupação na área da psicologia para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, não é? Todos os seus conflitos, aonde é que buscava? No passado próximo. Quem é mais antigo como eu e já fez terapia como eu, vai saber, né? O psicólogo pergunta lá no início da terapia, quando olha para nossa cara a primeira vez: me fala aí da tua infância. Era clichê. Hoje até alguns já tomam até, não que não importe, né? Importa muito a fase infantil e o que a gente passou e viveu ali, não é se em abandono, se num lar desestruturado, se num lar em equilíbrio, mas hoje
o cabedal e o leque é muito mais amplo. Então era assim, buscava-se os problemas do homem aonde? No passado. Que passado? Passado, infância. Essa vida, essa existência, não é? Estou falando de terapia psicológica, escola freudiana, junguiana, nada transpessoal, né? Processo de reencarnação, vidas passadas, não. Há aquela terapia psicanálise que todos conhecem, cognitiva, não é? Então, eles vasculhavam o quê? Passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de quê? De ir costurando lá uma colcha e indo equacionando junto com o paciente, não é? Terapeuta e paciente, a sua problemática, né? Como ele poderia, não só com remédios, às vezes até sem remédios, entender a sua problemática. Tá? Interpretações apressadas, não é? Porque, gente, o que ela diz interpretações apressadas? A psicologia, a psiquiatria, isso é século XX, entendeu? Tem 100 e poucos anos. Começou ontem, tá? Então, comumente tentavam liberar os pacientes, não todos, ela não está generalizando, comumente, ou seja, de forma geral, tá? Tentava-se liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades para a sua gênese, não é? Aos pais desequipados, um exemplo. Uns superprotetores, outros agressivos, que na sua ignorância afetiva desencadeavam os complexos variados e tormentosos na criança que depois ia refletir no adulto. Aqui ela deu um exemplo de pai, mas pode ser lá aquele que me criou. Daqui a pouco, se eu não tive pai e mãe, fui adotado, ou cresci em abrigo, ou minha avó criou, a gênese, ou seja, aonde nós passamos a nossa infância e quem nos cuidou, quem nos abrigou. Então, ou seja, isso que te acontece hoje, os responsáveis estão lá. É tipo assim, você é herdeiro daquilo que aqueles que te criaram, se foi o teu pai e a tua mãe, foram. Então, em muitos casos, de uma regra geral, por isso que ela fala comumente, tá? Essa era aí a forma terapêutica. Para quê? Para até liberar a gente da carga, não é? Por exemplo, os meus pais separaram, eu filho único. Quantos filhos únicos têm um trauma que levam para a vida adulta porque os pais se separaram quando ele era criança, os dois se cobravam muito e brigavam muito na frente dele, separaram-se e ele introjetou a culpa. Isso é muito comum, né? O filho ou os filhos todos introjetarem as culpas, não é, da separação dos pais. Eu sou filho de pais separados. Mas quando os meus pais separaram, eu tinha 20 anos. Já era adulto, mas tinha 3 irmãos menores. Como que eles lidaram com isso? Não sei, até hoje. Mas com certeza tiveram problemas, tá? Então, os complexos variados e tormentosos buscava-se, então, a responsabilidade na gênese, tá? Na gene. Tratava-se de uma forma simplista, ó, diz a mentora, de desviar o problema de uma para outra área sem a real superação ou a equação do mesmo. A minha câmera está apagando. De novo. Os pacientes esclarecidos indevidamente, não é? Agora a câmera ligou de novo. Os pacientes esclarecidos, então, indevidamente, ou seja, dessa forma equivocada, adquiriam ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura psicológica, não é? Isso eu passei muito para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou dar um caso que não é igual, mas é parecido.
Dois casos que não são iguais, mas são parecidos. Primeiro, não é quando eu fiz treinamento para orientação, atendimento fraterno. Uma coisa que me ficou muito clara é assim, as pessoas entram no atendimento fraterno, se já fez ou não fez terapia, o orientador nem sabe, o atendente. A pessoa senta no atendimento fraterno, é bem recebida e começa, né, a desenrolar o seu corolário, o seu rosário de problemas. E aí é muito comum, não em todos, obviamente, mas é muito comum o quê? As pessoas têm os culpados para os seus tormentos. Entenderam? Lá com a minha amiga, do Amigos da Espiritualidade, quando ela trabalhava no presídio, a Marluza, ela foi assistente social, agora se aposentou e me convidou para fazer um trabalho lá meio de coaching, de orientação lá com os presos de uma galeria ali do Central, que agora já nem existe mais, uma galeria mais light, que eram presos, mas não criminosos, altíssima periculosidade, eram presos geralmente por roubo, não é? Com ou sem mão armada. Por quê? Porque eles eram drogados, eles roubavam para se drogar. Então eles eram presos, condenados, iam para tratamento lá no Hospital Vila Nova e não se misturavam lá com os mais periculosos, ficavam nessa galeria. Eram uns 30, 40 caras, todos homens, né? Variava ali um pouco. E ela me convidou, pô, tem várias ONGs que vão lá, então. Isso foi lá, 2016. Eu fiquei 4 anos, para vocês terem uma ideia, indo lá. Depois que a Marluza se aposentou, eu acabei indo algumas semanas e aí veio pandemia, parou e aí nunca mais. Terminou o negócio. Ou seja, teve o seu tempo. Não foi por mim que terminou, mas teve o seu tempo. E esses 4 anos que eu fui lá, toda quarta-feira, não é? Pela manhã, ficava com eles lá 1h30, fazendo essa orientação aí, levava um tema lá para eles, eu não podia falar especificamente de religião, não é? E por que eu não podia falar de religião? Porque as igrejas, elas são dominadas, não é? Na sua essência, as casas prisionais brasileiras, na sua essência, elas são dominadas, não geridas pelo evangelismo neopentecostal, não é? E ajudam muito eles, as famílias e tal, tem todo um processo aí que é trabalhado, tá? Mas não se pode, então, eu, por exemplo, entrar lá com doutrina espírita. Não quer dizer que daqui a pouco não tivesse algum espírita lá. Mas assim eu fui orientado e conversava com eles em grupo e às vezes assim um chamava de lado e tal. E a gente conversou de vários temas, amor, fraternidade, religião, tal, tal. E o que me espantou também é a mesma coisa que eu dei o exemplo anterior na Casa Espírita, lá no atendimento fraterno. Eles têm os culpados. E lá, o que esse evangelismo neopentecostal aí de Araque, não a religião pentecostal e evangélica séria, prega para eles lá dentro? Tu tá aqui por causa do diabo. Entendeu? Tiram toda a culpa deles. Foi o diabo. Tu é drogado, tu assaltou, tu roubou, tu machucou, tu agrediu a tua família em casa por causa do diabo. Entendeu? Então vejam, os dois processos, né? Então, ali, isso eu passei, ali testemunhei friamente, na pele, tá? E o que acontece? O meu trabalho foi exatamente isso. Lá no atendimento fraterno eu fiquei quieto, porque eu estava ali aprendendo, tinha o orientador. Eu ficava de lado, eu procuro recuperar isso nas palestras e nas aulas. Mas lá na casa prisional, ou seja, me deram a liberdade para dizer para eles que não, isso é uma mentira que estão te contando. Não é o diabo. Tu pode até acreditar que exista o diabo, é legítimo. Agora, mesmo que alguém te apite a fazer uma maldade ou mal para alguém, foi você é o responsável. Você é herdeiro e colhe as suas ações, entenderam? E vejam assim, homens adultos de todas as idades, tinha até idoso lá, 70 e poucos anos estava preso. Então é isso, ou seja, o paciente que é esclarecido indevidamente, é mais ou menos isso que a Joana está querendo dizer. Para ele fica muito fácil tu dizer, bah, cara, tá assim nessa M por causa da tua mãe.
ou do teu pai, ou da tua mãe que te abandonou, e não é. A gente sabe que à luz da doutrina espírita, as causas elas são mais profundas, não é? E ela segue. Em reação, na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência, daqueles agentes castradores, inibidores, faziam-se então bulhentos, barulhentos, assumindo atitudes desafiadoras na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade de autorrealização. Claro, se eu vou lá jovem, não é, e me dizem que eu tô naquela porcaria de vida que eu tô, não pelas minhas ações, mas por causa dos meus pais ou quem me criou, quando eu voltar para casa eu vou brigar, eu vou fazer barulho, é óbvio, eles são os culpados pelo meu tormento e pela minha desdita. Então criava-se um ressentimento novo agora. Então esse ressentimento inicial contra os pais ou quem conviveu com a criança agora feridos, familiares, educadores, isso ia alimentando, isso crescia-se, esse rancor, transferindo automaticamente para onde? Para a sociedade como um todo. Não é porque eu tenho em casa, a casa é o lar é a célula máter da sociedade, o que eu sou e o que eu faço ali eu replico na sociedade, entendeu? Então daqui a pouco eu estou agredindo amigos, já criei o hábito de acusar as pessoas quando me acontece alguma coisa de ruim, é isso que a gente faz. Então a conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Nada de vitimismo, autovitimismo e muito menos colocar a culpa nos outros. É o que ela está dizendo. Isso impede o amadurecimento psicológico do paciente. A gente tem que entender que, por mais que não lembre, esse é o processo de autodescobrimento. Puxa, se eu estou passando por isso, tem um sentido. Não é? Tem um sentido. Então, isso faz parte do amadurecimento psicológico. E se a gente agir assim, impede esse processo, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, de abandonado de Deus, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos e continuando a fazer coisa errada, a agir com seus vícios, com as suas paixões, com seus maus hábitos, enfim. Tá dando para entender isso? Vocês estão escutando bem? Sim? Nessas circunstâncias adversas para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas procedem a existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade agora reencarnada. Essas são responsáveis pelas resistências morais, pela timidez, pelas fragilidades dos componentes emocionais, pelos transtornos e distúrbios psicológicos. São as nossas ações de agora, e se eu não consigo encaixar com nada de agora, é passado. Então, no mesmo clã ou família, sob as mesmas condições, as pessoas as enfrentam de forma diversa, porque todos, obviamente, têm problemas diferentes. Às vezes, o clã e a família estão passando pelo mesmo desafio, mas os problemas psicológicos e emocionais são diferentes, porque cada espírito é um mundo à parte, tem os seus karmas e os seus traumas à parte. Então, eles enfrentam e sentem de forma diversa, desvelando nas suas reações a constituição, então, de cada uma que antecede ao fenômeno da concepção fetal. Então, é antes. Por isso que a doutrina espírita nos explica, a obra de André Luiz, de Valdo também, de vários, que o nosso pavor, entendeu? É renascer. Porque a gente sabe antes o que vai enfrentar, com quem vai vir, aonde vai vir, que filho vai ter, com quem vai se relacionar, quem vai amar, quem vai. Porque são os nossos desafetos, aquele ambiente que a gente se viciou, que a gente faliu, que a gente cometeu crimes. A gente volta para aqueles locais, volta com as pessoas, não é? Em que nós precisamos reparar através da lei de amor, agora a justiça e a caridade. Entenderam? Então é antes da concepção fetal, muito antes.
A moderna, agora, visão psicológica, apesar de ainda existir aquela forma que ela cita aqui, ainda antiga e atrasada e desatualizada, embora, então, respeitando as injunções do passado atual, tem que descobrir aonde que a criança se feriu. Tem que descobrir. Tá? É imprescindível que se descubra. É uma criança ferida, mas se feriu aonde? Então ela busca desenvolver as possibilidades latentes, adormecidas no homem, na sua sombra psicológica, o seu vir a ser, o amanhã. Vir a ser é um processo psicológico, vem lá de Gurdjieff, depois com o italiano Assagioli, eu vou indicar o livro para vocês, é falado na doutrina psicológica da mentora Joana. Então o seu vir a ser, ou seja, o seu amanhã. O que aconteceu no passado foi, agora é o resgate. Mas o que eu vou fazer hoje para o meu vir a ser, o meu amanhã, desta vida e das próximas? Então, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Eu tenho dificuldades, esse é o bolo, pessoal, a cereja do bolo. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, o que estão comigo há mais tempo. Todos temos problemas, tormentos, ansiedades, dificuldades e desafios e sofrimentos de coisas, todos temos, mas nós temos muito potencial adormecido. Esse é o vir a ser. Eu preciso amadurecer e descobrir isso. Então há nele, nesse potencial inexplorado que está lá na sombra psicológica, lá junto com os tormentos, lá que eu tenho que iluminar. Ah, como que eu ilumino e descubro? Fazer a caridade. Não é? Trabalhar na mediunidade, para aquele que é espírita e tem a mediunidade, principalmente aquela ostensiva, fazer o bem, lutar com as suas más inclinações, meditar, ter o hábito da meditação, o hábito da prece, do evangelho do lar, da água fluidificada, a terapia psicológica, por que não? Tem a cognitiva, a quarta escola de psicologia, que é a transpessoal, tem inúmeros recursos. Que a gente descubra esse potencial inexplorado. Tá? Então há nele todo um universo a conquistar e ampliar para nos libertarmos desses tormentos do passado, para ressignificá-los, eles todos, não é? Liberando as inibições, conflitos, diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. Então, peguem, por exemplo, uma pessoa que é muito inibida, muito tímida, muito interiorizada, muito para dentro. Ela tem que se perguntar: eu vou ser assim a vida toda? É bom isso para mim? Ah, mas eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Aprenda. Você tem um potencial inexplorado. Timidez, se não for excessiva, que é patológica, é característica psicológica. Então, tem o extrovertido e tem o introvertido. Agora, o muito introvertido, muito inibido, aquele que foge dos relacionamentos, isso é patológico. Então, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Essa é só aquele que vive com medos. Por exemplo, hoje vivemos na sociedade dos medos. E tem medo de morrer, tem medo de ficar velho, tem medo de ficar pobre, tem medo de passar fome, medo de ser assaltado na rua, medo de morrer por uma bala perdida, medo de morrer de inundação. Agora que está inundando a cidade, a gente tem vários medos. Ah, mas a minha vida é um tormento de tanto medo. Pois é, mas os vários medos que a gente tem, nós já falamos aqui também, eles são imaginários. Porque nunca a gente pode ter certeza que o medo nosso vai acontecer. E a Joana fala com muita propriedade que não acontece. Entendeu? Não acontece, acaba não acontecendo como a gente teme. Então, se o meu problema é o medo, é o ciúme, daqui a pouco, aí eu sou possessivo. Tem pessoas que falam isso com ousadia, né? Não, eu sou possessivo. Né? A pessoa está comigo, está comigo. Não pode olhar para ninguém. E essa possessividade, às vezes, pode até partir para violência e para agressão. Isso é uma patologia, uma doença. Então, se é possessivo, tem que tratar. Há um mundo inexplorado a explorar. Quanto mais tormentos e dificuldades emocionais e psicológicas eu tiver, maior é o campo a ser explorado, entenderam? Maior é o campo a ser explorado. Se eu não consigo sozinho, eu busco ajuda. Não é?
Então é diante desses novos desafios que acenam com a autorrealização e o nosso amadurecimento íntimo. Isso é o que a Joana fala de processo autoconsciente. Eu estou consciente, são esses os defeitos que eu tenho que geram as minhas dificuldades, as minhas dores e os meus enfrentamentos. Eu sei o que são todos eles. Então, puxa, eu preciso buscar recurso lá dentro, em mim mesmo, para reciclar isso, para ressignificar isso. Entenderam? O devir psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que acabou, já foi. Que o sol da razão consciente se carrega de clarear. O que é o sol da razão consciente? É a certeza absoluta íntima que eu estou consciente. Isso é o sol da razão consciente. Que ela diz aí, ó, que se encarrega de clarear. Sem ilhas de sombra doentia na personalidade. Errei agora? Errei. Sei todos os meus erros? Sei. Sei quais são os meus vícios? Sei. Sei quais são as minhas más inclinações? Já sei todas. E o que tu não sabe? As do passado. Não sei, não lembro, e tá certo, e é assim mesmo. Okay. As que eu sei, eu vou trabalhar. Esse é o processo de autodescobrimento. Mas primeiro, de autoconsciência. Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses e neuroses mais graves, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições e castrações sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, terapia reencarnacionista, resumindo, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos, olha o detalhe, e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem mais cuidadosa análise e tratamento adequado. Então, para não piorar o problema, nós que somos espíritas, olha, eu já faço terapia, mas tem uma coisa que eu não consigo, virou uma neurose, uma psicose. Eu vou na orientação de uma casa espírita que tenha esse trabalho voluntário com terapeutas espíritas especializados para fazer o processo reencarnatório, mas não com qualquer vendedor de ilusões aí da rua, que só que porque tem um título de psicólogo acha que vai entrar no inconsciente profundo das pessoas para atormentá-la ainda mais. Então nós, se precisarmos disso, é na casa espírita que será indicado, não é? E se aquilo precisar ser acessado, vai ser realizado na casa espírita com a autorização dos guias espirituais, daqueles que nos cuidam e do nosso mentor, que é o vigilante da nossa vida e principalmente do nosso inconsciente, profundo para ninguém invadir. Por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se for uma máquina, com as suas complicadas funções que busca automatizar. É como a gente vive, né? Pô, como é que é o nosso dia? 90% é tudo no automático. É indispensável, assim que tome consciência, olha o que ela fala da autoconsciência. Quando eu estou dirigindo, eu estou consciente? Não. Quando eu estou andando de bicicleta, eu estou consciente? Não. Quando eu estou trabalhando, a maior parte do tempo nas minhas rotinas, eu estou consciente? Não. Às vezes, até quando eu estou no centro espírita trabalhando com a minha mediunidade, eu estou consciente? Não, assim somos nós. Nós não buscamos a autoconsciência. Não é? É tudo processos automáticos. Tudo vira rotina, cria lá nos neurônios, lá no campo neuronal, a memória daquela rotina e depois é só seguir o baile. É indispensável, assim, que tome consciência de si, o que lhe independe da inteligência. Qualquer um pode fazer, independente do QI. E não preciso dizer aqui também da classe social, né? Indispensável também, não é? Então, todos, não é? Independem de inteligência e classe social, mas da atividade da natureza mental, é parar e refletir. Por que eu estou me estrepando? É o que eu falava lá para os presos, não é? Mas em casa lá é um terror, eu volto para cá. E como que tu é em casa? Eu brigo, eu grito, eu bato na minha mulher, eu espanco os filhos. Então o retorno não pode ser diferente. É assim. Como é que eu tenho que fazer diferente se a minha família é um inferno?
amar, paciência, perdoar, ignorar, calar, paciência, calar, perdoar. É isso. Vocês estão careca, né, de saber isso aqui. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos da evasão da realidade. Por que isso é importante? Porque às vezes eu não quero ficar autoconsciente, porque para eu não me culpar. Porque no fundo lá, na nossa sombra psicológica, a gente sabe por que passa o que passa. Nós colocamos a culpa nos outros, de forma consciente. Porque isso para nós é uma fuga, um escape. Mas todo mundo sabe onde o calo aperta. Duvido que cada um de vocês aqui que estão escutando não sabe. Eu sei. Eu sei porque eu passo o que eu passo. Porque eu erro ainda. Eu faço mal ainda. Eu lembro de Paulo. O meu desejo é fazer o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu ainda faço mal. E aí isso reflete. Eu vou ter que colher, porque eu sou imperfeito. Não finge que sabe quando ignora. Tampouco aparenta desconhecer se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. A gente sabe. Então nós botamos o pé no freio, porque se eu começar a ficar autoconsciente de todas essas minhas mazelas, vem a culpa e eu vou me deprimir. Então, quer saber? Deixa no tapete da sombra psicológica. A gente faz na próxima vida ou quando tiver mais forte. O tempo é agora. A reencarnação foi dada agora para isso. Isso é um processo de auto-engano. Nós estamos nos auto-enganando. Não tem amanhã. O teu amanhã é hoje que tu está plantando. Esses momentos de consciência impõem exercício, porque tem que virar rotina, até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência, de tempo, ou seja, de largueza, como de discernimento. Então, cada um tem que fazer o seu planejamento. Por quanto tempo se permanece consciente em estado de autoidentificação? Por quanto tempo? Eu acho que é menos de 10%. Mais de 90%, tô falando por mim, então. Depois eu vou abrir para vocês falarem. Mais de 90% eu estou no automático. Não é? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo está consciente? Então, quantas vezes o vício, a má inclinação, o mau hábito se repete quando eu estou consciente? Não é? Factível estabelecer-se uma programação saudável. Eu me lembro lá do filme do Divaldo Franco, ele ainda menino, ali, jovem, não menino, mas jovem, recém entrando na vida adulta, ele está na rua, aparece a Joana para ele está cheio de dúvida, não sei se quem viu o filme, vocês lembram dessa parte. E ele pergunta para ela, mas tem coisa que é ruim e tem coisa que não é ruim, má e não é má, e às vezes eu me atrapalho, como é que eu vou saber isso, né, amiga? E ela diz para ele, muito fácil, pergunte assim, o que eu vou fazer que me afasta de Deus e o que eu vou fazer que me aproxima de Deus? Aí tu vai descobrir o mal e o bem. Claro, ela deu uma orientação para um jovem ali. A recém saindo da adolescência para a vida adulta e já vendo espírito. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Quanto que eu me identifico com a minha má inclinação e o meu hábito? Quanto eu estou consciente? Daqui a pouco os nossos maus hábitos, por a nossa autoconsciência estar debaixo do tapete, eles estão indo no automático e tudo tu vai te auto-perdoando. Auto-perdoando, auto-perdoando. Eu faço isso, só que a gente vai acumulando. E aí pesa, né? Daqui a pouco a cabeça do cara tá cheia de coisa. No painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, torna-se inadiável a busca da consciência atual sem as fixações do passado. Ah, mas eu não consigo, meu passado influi muito. Então vá para a terapia, busque ajuda, de modo a multiplicar os estímulos para o futuro que chegará. Lembrem sempre disso. A autoconsciência, só essas duas coisas. Lembrem dessa palestra, dessa aula. Autoconsciência em tudo, em todo o tempo que eu conseguir, eu preciso treinar e fazer esse exercício. E o vir a ser. O vir a ser é o meu potencial de amanhã. Eu sou potência amanhã. Depende do que eu estou fazendo hoje. E o passado eu tenho que me libertar. Esquecer, impossível, não se esquece. É da memória, mas eu tenho que me libertar. Sozinho ou com ajuda. Destaca-se aí
a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, discípulo de Gurdjieff, os terapeutas lá do passado que estudaram, pesquisaram, enfim, trouxeram essa chamada, o livro é Psicossíntese do Vir a Ser, né? É um método terapêutico para esse processo de autoconsciência e vir a ser. Eu vou mandar a capa do livro para vocês. Não é mais editado, mas em sebo tem, eu tenho ele, tá? A dificuldade inicial cede, então, a lugar à realização plena. Então, eu tenho, por isso que todo mundo diz, tem livros, né? O poder do agora. Claro, o teu agora vai gerar o teu amanhã. O teu passado não vai gerar nada, a não ser tormento, ou boas lembranças ou tormento. São a nossa maioria. Nada gera, não tem culpado no passado. Não é teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, teu cachorro, que te violentou, que te bateram, que te expulsaram, que te agrediram, que feriram a criança, que te deixaram cheio de trauma. Nada disso é culpado. Tudo é resgate. É lei de causa e efeito. Não precisaria ter sido daquela forma, mas acabou sendo. Porque assim como nós, as pessoas também não sabem amar. Deus não bota ninguém junto conosco para nos violentar ou abusar ou nos abandonar. Ah, mas então por que as pessoas fazem? Porque elas são colocadas exatamente como nós somos colocados para que a gente aprenda a amar uns aos outros. Mas nós ainda nos agredimos. É o revide. O homem amargurado se faz vítima dos conflitos. Deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. Né? Eu estou sempre escutando das pessoas. Eu estou cheio de problema. Foca nas soluções. Quantos problemas tu tem? 30. Faz uma lista, bota de 1º a 30. Qual é a prioridade? Vai botando lá, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, todos os teus problemas, vai de 1 a 30. E tu foca como tu vai resolver o primeiro, o segundo, o terceiro. É isso, a gente fica focando e girando na experiência traumática. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. Então, lembrem-se, o tempo está passando. Vocês estão aí? Sim? Sim, prestando atenção em ti. Legal. Tá, legal. Todas as câmeras aqui. A estrutura psicológica social agora, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva. Então, ou seja, nós sofremos uma pressão e temos um peso da sociedade, não é? Por exemplo, a gente tem que trabalhar e pagar conta. Isso é um peso social, não é? A gente tem que ser pai e mãe como os modelos que a sociedade apresenta. Isso é um peso social. A estrutura psicológica social, ela é cheia de crença e convicção limitante. E isso nos pesa. Às vezes tu pega assim, eu se pudesse, faria diferente, mas todo mundo está fazendo assim. Como é que eu vou fazer diferente? Pois é. Entendeu? Essa é a pressão psicológica que ela fala. Então, exerce essa função compressiva no nosso comportamento, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal. O amadurecimento pessoal é todo esse processo de autoconsciência. Não quer saber? Não vou fazer que nem gado. Não é? Eu não sou rebanho para andar com rebanho. Se eventualmente não tem a ver com a minha convicção fortalecedora e os meus valores, não vou. Entendeu? Nem que me isolem. Não vou. Mas isso precisa ter muita autoconsciência, muito discernimento, muita resiliência, muita tomada de decisão. Por isso fala, mediante o amadurecimento pessoal. Não é jovem que a gente vai fazer isso. Talvez até nunca faça, mas é lá, quanto mais maturidade psicológica a gente vai conquistando. Isso elimina o medo, a ira, a ambição, característico das heranças atávicas, comportamentos do passado, e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. Então, se nós temos campos inexplorados e temos um universo inexplorado muito grande, quando a gente sentir pela intuição que deve fazer e agir diferente, a gente tem que fazer, porque nós estaríamos inovando para nós, para nossa construção, para nossa evolução, entenderam? A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta,
com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Então, guardem isso também se puderem. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho certeza disso, tá? Não fiquem chateados comigo. Mas assim, né? Vocês já se perguntaram assim, puxa, por que está acontecendo o que está acontecendo, essas catástrofes atmosféricas com o Rio Grande do Sul? Eu sei que daqui a pouco alguém vai dizer, é a devastação ambiental, é o problema ambiental. Ok, mas aí eu me pergunto, vocês estão certos, mas eu me pergunto, mas por que só o Rio Grande do Sul? Por que não no Uruguai? Por que não ali no norte da Argentina? Por que não no Santa Catarina? Por que é só no Rio Grande do Sul? Não é? E isso encaixa, porque eu estou meditando isso há muito tempo. Eu não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza, que o acaso não existe. Todas essas catástrofes naturais, nada mais é, porque é assim que os espíritos superiores, através do comando para os elementais, limpam o quê? A psicosfera mental do ambiente, do nosso estado. Então vamos lá. Agora, como bons gaúchos que somos, pessoal, o estado com o maior número de suicidas, um dos estados mais violentos, misógino, preconceituoso, fofoqueiro, invejoso. Desculpa dizer para vocês, eu sou gaúcho também de Porto Alegre, mas gente, é assim. Tem que ter cuidado para dar uma opinião, porque agressivo, violento. Então imagine a psicosfera desse estado que a gente vive do Rio Grande do Sul. Isso que está acontecendo é uma limpeza, como já aconteceu em outros estados também, em outros locais, mas nada é por acaso. Então, assim, puxa, autoconsciência e crescer para vir a ser, gente, mente aberta. Mente aberta para tudo. A gente não pode ter crenças limitadas, mente aberta para tudo. Eu não concordo, assim, tudo bem. Posso até não concordar, mas assim, se é a opinião da maioria e a gente em sociedade vive um contrato social, a maioria tem que vencer. Então, se a maioria venceu, beleza. Não quer dizer que eu vou agredir porque aquilo ali eu não concordo. Não... Mente aberta, entendeu? Então, é duro esse negócio que a gente está passando. Tá? E eu queria fazer essa observação final, até no grupo lá de estudo ontem, na quarta-feira, no Amigos da Espiritualidade, eu estava comentando exatamente isso lá com o pessoal. Gente, olha, não é por acaso que as coisas estão acontecendo, que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nada é por acaso. O acaso não existe aqui. A psicosfera é terrível. Entenderam? Mas finalizamos então os toques principais ali do que vocês precisam meditar e estudar. Agora eu abro para vocês comentarem o que quiserem. Vamos lá. Vera, quer comentar? Eu vou chamando aqui. Não. Nada? Muita Alguma coisa que coisa te para pegou comentar. mais? Tá. Joyce, quer comentar alguma coisa? Oi, não. Tá bem. Claudete. Não, Paulo, tudo ok. Porque eu peguei também, não peguei bem do início, né? Mas tá ok para mim. Depois tu termina com a gravação e a apresentação lá que eu passo, tá? Clarice, não sei se tu pode falar, quer comentar alguma coisa? Oi, boa noite. Não, isso que você estava falando do nosso estado, né, ser como ele é, né, eu até nem nasci aqui, mas já me sinto daqui, porque eu já vivo aqui há muitos anos, né, e não é de hoje que eu Sim. sinto, assim, essa atmosfera, assim, um pouco mais pesada, mais densa, né, É, e o quanto bem a denso. gente
tem que trabalhar e eu agora estou trabalhando num local que é mais denso ainda Ah, tu, e né? Isso aí. tem sido bem difícil, um desafio muito grande para mim, né? Mas é como você Sim. disse, os desafios conforme a gente vai evoluindo, vai aprendendo, a gente é colocado à prova, né? Para ver se a gente realmente Sim, está absorvendo, né, os ensinamentos. sim. Não Então existe é o isso, acaso, é isso não aí. existe o acaso. Então, força para quem, né, também se sente assim e no fim a gente sempre sabe que tudo vai dar certo, né? A gente tá onde a gente tem que Tá estar, bem. né? Uhum, Isso aí. Obrigado, Clarice. nada. Newton, quer comentar? Vou comentar. É que assim, ó, é que nem tu tá falando a respeito do Rio Grande do Sul, né? Eu não sou gaúcho, eu sou paulista, né? Apesar que eu já vivo aqui há mais de 30 anos. A situação da enchente, né, que a gente está passando agora no, dentro do estado, por causa do acúmulo de água que vem de outros rios, né, que desemboca praticamente todo no Guaíba. A situação do porto, de Porto Alegre, né? A minha esposa foi funcionária do porto durante 44 anos. O governo do estado, né, por interesse particular, né, porque é um terreno muito grande, ah, acabou com o porto de Porto Alegre. Isso aí não existe mais, só existe Rio Grande. Durante essa enchente, não tinha um funcionário do porto que pudesse dar as condições para fechamento praticamente do portão, para evitar o alagamento dentro da cidade. Eles não tinham um técnico pronto para isso, porque eles demitiram todos os funcionários. Os que são concursados foram delegados para outros órgãos do Estado. Então, é tipo uma coisa assim, a tendência, né, a ganância que a gente diz, né, do poder executivo nosso, é um dos grandes causadores das grandes catástrofes que está acontecendo no Estado. Tá bem. Meditemos sobre isso. Então, Anália, quer comentar alguma coisa? A Anália não está escutando. Ana, Eu quero, Paulo. vai Claro, falando. lá no início. É. Lá no início, quando tu estavas falando sobre o meio que a gente vive, a infância que a gente teve, eu cresci num ambiente o qual, claro, que era também meu pai foi homem do tempo, que a mulher era submissa, que a mulher tinha que acatar as ordens, tanto é que no dia do casamento da minha mãe, o meu avô falou para ela: tu casou, se for bom ou ruim, fica pro resto da vida contraste, né? E eu tenho muito vivo para mim isso até hoje, como eu cresci nisso, o que eu não queria para mim, certo, era ser mulher submissa, né? Que eu não queria aquela vida, a mulher tem que sim se impor, ter a sua opinião e fincar pé naquilo. Isso foi ótimo por um lado. Só que em contrapartida, claro que depois na terapia também eu descobri isso, eu tive relacionamentos desastrosos. Porque a minha concepção, meu conceito de amor era um pouco deturpado, porque para amar tinha que ser submissa. Não, amar não tem nada a ver com submissão, né? Esse é um dos exemplos. E claro que isso agora é na maturidade, né, Paulo, que a gente começa a ter melhor discernimento das coisas, né? Óbvio. Mas não carrego culpa, ainda bem que eu vi tudo isso a tempo também, que depois tive relacionamentos frutuosos, tenho uma filha linda, de um relacionamento fantástico. E a outra coisa que eu tenho também para mim, que eu comecei a encarar os meus medos de uma forma diferente. Inúmeros medos que eu tenho na vida, o maior que eu tinha era de altura. Eu tinha um medo, assim, desesperador de altura. E esse shopping, o Praia de Belas, tem aquela maldita escada rolante lá no último andar. Cada vez que eu tinha que descer naquilo, meu coração saía pela boca. Eu esmagava as mãos da Vitória.
determinado dia, com a maturidade, com o autoconhecimento, com enfrentar medos, com tudo que a vida nos oferece de bom, que às vezes a gente não tira proveito por não se conhecer, eu comecei a encarar os meus medos. Subo e desço escada rolante numa boa hoje. Que bom. Então tá, é isso aí. Que bom, isso aí. Obrigado, Ana. Imagina. Adriana, quer comentar? Não, Não? não. Tu, Silvana? Não? Rose? Quero, eu quero. Eu voltei um pouco aqui lá no início, como a Ana falou ali, do nosso mundo, nossa volta, do quanto nos influencia e também como quando tu não aceita ser o gado, né? Como te isolam. Eu senti muito isso no passar do tempo. Vamos dizer que na minha família, eu sou aquela rebelde. Sempre fui uma adolescente rebelde que sempre pergunta o porquê e eu não aceito uma palavra só, né? E tente ver minhas filhas a serem assim também. E com isso, lógico, desde os problemas de relacionamentos até problemas com trabalho, com relacionamentos de amizades, de coleguismo, eu enfrentei por causa disso. Porque eu sempre quis saber um pouco mais, eu sempre quero questionar. Eu questiono muito porque eu tento entender. Eu acho que eu estou indo com algo que me faz bem, que aquilo é o que eu penso, vem de encontro, eu vou. Eu vou por isso. Então, e com isso, com a maturidade, eu também já estou numa meio século, eu aprendi a ficar mais em silêncio, não me justificar mais e tentar dar tempo para aquelas pessoas que hoje, não vou dizer me questionam, né, mas que contradizem ou que de alguma maneira me agridem, tentar respeitar a opinião delas, porque elas ainda também vão ter que passar o que eu passei para aprender. E espero, sinceramente, torço que elas consigam, nesse andamento, aprender. Tá bem, perfeito, é isso aí mesmo. Concordo contigo, vem de encontro ao meu pensamento que tu falou sobre o Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santiago do Boqueirão. É uma terra muito machista, o Rio Grande. Não, Rio Grande não é mole, cara. Tem que ser macho mesmo pra estar aqui. Quem mais aí que eu deixei para trás? Obrigado, Rose. Mariane, quer comentar alguma coisa? Não? Majewski, tu queres? Não? Não, tudo Tá bem. Então, claro. Obrigada. obrigado, pessoal. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. A nossa gratidão imensa à mentora Joana de Ângeles por esse ensinamento maravilhoso. A todos os mentores, guias, protetores, nossos e aqueles que nos acompanharam, que acompanham nos nossos lares, as nossas aulas aqui comigo, enfim. Obrigado ao meu mentor, ao guia espiritual de cada um de vocês, a nossa Mãe Santíssima do Alto também, que nos ampare, muita luz e muita paz para todas as pessoas, não é, que passaram dificuldades, os que desencarnaram, os que perderam os seus lares e os seus bens, não é? E que possam aí ressignificar, né, todos esses desafios. Que Jesus, então, nos ilumine e até o nosso próximo encontro, que todos sigam na paz e na luz de Deus, que assim seja, graças a Deus. Tá bem, pessoal? Beijo no coração, até mais. Assim Se Deus seja, quiser. gente. Obrigada, boa Boa noite. noite a todos. Boa noite.